Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter mais uma apresentação do Roberto Matiello, A Cidade dos Mosaicos. Roberto, você está com a palavra. Obrigado, boa noite. Bom, como eu adiantei, hoje eu estou meio rouco, não sei se eu consigo chegar no fim, então eu não vou falar tão alto como normalmente o italiano, bom italiano fala, para tentar a gente chegar no fim, tá? E a apresentação de hoje é sobre Ravenna. Ravenna é uma cidade é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem muita história na Itália, né? Essa cidade fica no nordeste da Itália. Ela foi capital do Império Romano durante um bom período, né? E ela fica a mais ou menos umas 2 horas de carro da capital moral da Itália, que é Pádua, né? Então, quem for para Pádua, 2 horinhas de carro chega em Ravenna tranquilamente. E elas têm vários pontos turísticos, mas uma das coisas que caracteriza Ravenna são os seus mosaicos, né? Os mosaicos são típicos, lá do Império Romano do Oriente. Mas naquela época, a época em que Ravenna foi a capital do Império Romano do Ocidente, ela tinha muito contato com o pessoal do que hoje chama-se Istambul, que antigamente chamava-se Constantinopla, a cidade de Constantino, tá? Então nós vamos dar um destaque um pouco maior não, nós vamos focalizar principalmente nos mosaicos de Ravenna e se eu fosse falar de todas as principais obras de mosaico, ia levar umas 3 horas. Então, o que eu resolvi fazer é pegar um local que tem os principais mosaicos e ir a fundo. E os outros eu só vou passando de leve só para a gente ter uma ideia. Eu acho que é um lugar muito interessante para quem for visitar a Itália, principalmente o norte da Itália, Veneza, né? Fica também a 2 horas de Veneza também, 2 horas de carro de Veneza. E essa cidade de Ravenna, a gente pode fazer uma visita de todos os monumentos, os principais monumentos delas. Olha, 2 dias dá para ver muito bem. Então é uma cidade relativamente pequena e as obras de arte, essas obras de destaque mundialmente famosas, elas ficam muito perto uma da outra. Quer dizer, então em 2 dias. Olha, dá até para ver em um dia, mas para curtir mesmo, 2 dias são suficientes para fazer um belo passeio turístico nessa cidade. Vamos para o próximo, por favor. Então, como eu já dei uma adiantadinha, né, vamos falar um pouquinho de história para a gente entender o contexto dessa cidade de Ravenna. Na figura número 1, que a gente vê aí à esquerda, a gente vê o auge do Império Romano. O auge territorial do Império Romano, ele se deu quando o Trajano era imperador de Roma. Isso foi no ano de 117 depois de Cristo. Então vocês podem ver nessa figura número 1 tudo que está em vermelho, né? Mas vamos chamar de vermelho aí, era o Império Romano. Você vê que o mar Mediterrâneo era um lago, porque tudo que banhava o mar Mediterrâneo eram terras que pertenciam ao Império Romano. Era um império realmente muito grande. Na figura número 1, onde está essa setinha amarela e a circunferência, era onde estava Roma. Como o império era muito grande, era difícil de governar e de cuidar de tudo o que acontecia no império, ainda mais naquela época que as comunicações, evidentemente, estavam longe de ser como hoje. Então, por volta do ano de 395 depois de Cristo, o imperador da época, era o Constantino, ele fundou uma cidade, não é fundou, a cidade já existia, né? Era a cidade de Bizâncio, que a gente vê em amarelo na figura número 2. Ele dividiu o império em duas partes, uma parte ficou com o Império Romano do Ocidente, continuou com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente ficou com a capital onde era Bizâncio e ele modestamente chamou a cidade de o Constantino modestamente chamou a cidade de Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino. E a gente vê aí que aí ficou.
governando uma parte do império era governada através de Roma e a outra parte através da cidade da cidade de Constantinopla, né? Então era mais fácil, porque os acontecimentos eles eram mais facilmente alcançados através de duas capitais do que quando era uma capital só em Roma. Vamos para o próximo, por favor. Bom, mas um pouquinho de história, é o último aqui. O Império do Ocidente foi tomado pelos bárbaros. O Império Romano, ele caiu no ano de, oficialmente, ele se acabou o Império Romano do Ocidente no ano de 476 depois de Cristo. Nessa época, a capital do império era Ravenna. Todos os povos bárbaros que a gente vê aí nessa figura número um, os lombardos, os ostrogodos, os ilários, saxões, visigodos, todos iam invadindo a Península Italiana, partindo do norte, tá certo? E eles iam descendo até a metade da bota, onde ficava Roma, e procuravam saquear, porque a Roma era uma cidade muito rica e o pessoal procurava destruir a cidade. Então, a capital do Império do Ocidente, para ser mais segura, ela foi transferida para um local que era mais difícil de ser atacado. Ela foi uma época, a capital do Império Romano do Ocidente foi em Milão, e depois eles fizeram a capital em Ravenna, que na figura número um dá para ver naquela circunferência, naquele oval, naquele elipse em vermelho. Ravenna era uma cidade relativamente segura, porque ela era uma cidade que naquela época ela era uma cidade litorânea, e nesse litoral havia muitas ilhas. Então, quando o pessoal, os bárbaros invadiam a península, o pessoal fugia para as ilhas. Acontecia lá em Ravenna a mesma coisa que acontecia em Veneza. Veneza não era atacada porque o pessoal fugia para Veneza, que eram ilhas. E a mesma coisa acontecia com Ravenna. Além de mais, Ravenna existia o terreno para chegar em Ravenna era muito difícil de ser alcançado, porque ele era um terreno muito pantanoso. Os arredores de Ravenna eram muito pantanosos. E o pessoal, os bárbaros que iam invadindo, eles tinham dificuldade por ser pantanoso os redores e ser uma série de ilhas que o pessoal fugia. Então, Ravenna era uma cidade relativamente segura em termos de evitar as invasões. Então, ela ficou sendo a capital do Império Romano do Ocidente. Tanto que Roma foi invadida antes de 476 depois de Cristo pelos bárbaros e o Império não caiu. Por quê? Porque o Império continuava com a capital na época em Ravenna. Na figura número 2 desse slide, a gente já vê um tempo depois, no ano de 535 depois de Cristo, Roma, como eu falei antes, ela caiu o Império Romano do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo. Mas algum tempo depois, em 535, o Império Romano do Oriente, que não havia caído, fez uma reconquista de boa parte do que era o Império Romano do Ocidente. E o imperador do Oriente era o Justiniano, e o general que fez essa reconquista era o general Belisário. A gente vê essa figura dele aí na figura número 3 é a figura do Belisário, que era um general de Justiniano que recuperou boa parte do território que havia sido conquistado pelos povos bárbaros. Então, na figura número 2, aquilo que a gente vê em laranja mais claro, foram os terrenos, os territórios que foram reconquistados pelo Justiniano através do seu general Belisário. E continuava sendo a capital do império, ali, daquilo que sobrou do império, continuava sendo ali em Ravenna. Então, Ravenna, pô, ela teve ela era uma cidade de destaque à época, né? Então, muitas coisas foram construídas e foram feitas em Ravenna em função disso. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco que boa parte da arte que existe em Ravenna é uma arte cuja o destaque mesmo se dava no Império Romano do Oriente. Né? Então, é uma característica de Ravenna, as características de decoração, de arte de Ravenna são
bastante diferentes das características das outras cidades, como Roma, por causa dessa influência do Império Romano do Oriente nessa cidade de Ravenna. Vamos para o próximo, por favor. Bom, então, olha, era uma cidade, como eu falei para vocês, olha, na figura número um a gente vê a localização de Ravenna, ali no nordeste da Itália, né? Ali próximo, não está mostrado Pádua, nem Veneza, mas essa cidade fica próxima de Pádua e de Veneza. E ela foi a capital do Império Romano do Ocidente entre 402 e 476. Quando 476 realmente foi a derrocada, aí não acabou o Império Romano oficialmente, tá certo? Ravenna, como eu disse antes, foi escolhida por ser mais segura do que Milão e Roma, que eram frequentemente ameaçadas pelas invasões dos bárbaros. A gente vê na figura número 2 as várias ilhas que compunham ali o litoral de onde era Ravenna. É que com o tempo essas ilhas elas passaram a virar continente, passaram, quer dizer, elas foram sendo assoreadas e passaram a ser o Oriente. E na figura número 3 a gente vê um mosaico mostrando a cidade de Classe. Classe é uma cidade que ficava do centro de Ravenna, ficava o porto de Ravenna, chamado Porto de Classe, era o nome que se dava a esse porto. Então a gente vê aí na figura número 3 um mosaico mostrando os navios, os barcos e que o pessoal usava nesse porto. Evidentemente, por ser uma cidade que ficava no meio das ilhas e junto ao mar, os bárbaros eles invadiam, não invadiam eles não tinham barco, então eles tinham dificuldade de acessar Ravenna. Era por isso que ela era uma cidade relativamente segura. Vamos para o outro, por favor. Falando em Ravenna, né, e os monumentos da Unesco. Ravenna possui 8 monumentos considerados patrimônios mundiais pela Unesco. Então, uma cidadezinha pequena, uma cidade que não chega a ter 150 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena. Imagina uma cidade tão pequena desse jeito, ter 8 monumentos considerados patrimônios mundiais pela Unesco. São eles a Basílica de São Vitale, o Mausoléu de Gala Placídia, o Batistério Neoniano, a Capela Arquiepiscopal, a Basílica de Santo Apolinário Novo, o Batistério Ariano, o Museu de desculpe, o Mausoléu de Teodorico e a Basílica de Santo Apolinário em Classe. Esse mausoléu de Teodorico, eu coloquei um asterístico aí, porque é o único desses monumentos que não tem ele não é dotado de mosaico. Todos os outros são profundamente decorados com mosaicos. O único que não tem mosaico é o mausoléu de Teodorico. Por isso que a cidade de Ravenna é considerada a cidade dos mosaicos, porque realmente o grande destaque de todos esses pontos turísticos, né, são os mosaicos. Nós vamos ver daqui para frente. E o único que não tem é o mausoléu de Teodorico. Então, como eu disse para vocês, por ser uma cidade relativamente pequena, dá para fazer um turismo de ver todos esses pontos turísticos, todos esses pontos históricos, dá para ver em um dia. Em 2 dias a gente vê tranquilamente. Um dia é meio puxado, mas em 2 dias a gente visita todos esses monumentos e a gente fica profundamente satisfeito. Era uma cidade relativamente pequena, tá certo? Então é fácil o deslocamento de um lado para o outro, você sai de um dos monumentos e chega no outro andando tranquilamente, tá certo? Vamos para o próximo, por favor. Bom, eu vou falar eu vou fazer o seguinte, para não que a coisa não seja demorada em excesso, eu vou dar um destaque maior a um dos monumentos, que é a Basílica de San Vitale. Os outros eu vou dar um comentário, mas vai ser um comentário mais rápido, tá certo? Mas apesar de eu falar mais da Basílica de São Vitale, vale a pena ir lá e visitar todos os monumentos. Inclusive uma coisa que eu acho interessante, eu vou comentar depois, mas só en passant, é muito interessante o efeito da luz. Você entra, por exemplo, nessa Basílica de San Vitale, estou dando um exemplo. Você entra de manhã, você tem uma sensação fantástica de como é a Basílica, como é o interior, como é a decoração. Se você vai mais à tarde, você parece que você está em outro lugar.
o efeito da luz modifica muito a sensação que a gente tem das obras de arte. Então, é fantástico. O mesmo local, você tem impressões diferentes dependendo da hora que você vai visitar. Então, é legal. Por exemplo, você vai por exemplo, a Basílica de São Vitório, você vai de manhã às 10 horas da manhã, pô, você fica fascinado para ver. A hora que você vai, vou chutar, às 4 horas da tarde, você também fica fascinado, mas parece que você não esteve naquele local. Você tem uma visão totalmente diferente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas voltando aí na Basílica de São Vitório, ele talvez seja o monumento mais famoso de Ravenna. Ele é um dos maiores exemplos da arte bizantina. Como eu falei para vocês, ali a arte nessa cidade, ela tinha uma influência muito grande da capital do Império Romano do Oriente, né? Que era a cidade de Bizâncio. A cidade de Bizâncio teve três nomes. Bizâncio, originalmente, depois Constantinopla e hoje chama-se Istambul, né? Então, é a mesma cidade. A Basílica é um dos monumentos paleocristãos, ou seja, do início do cristianismo em Ravenna. Ela começou a ser construída em 527 e foi concluída 21 anos depois, em 548 depois de Cristo. Então era uma cidade, perdão, uma basílica, uma igreja com característica paleocristã, ou seja, do começo do cristianismo. Nós vamos ver detalhes disso daí. Vamos para o próximo, por favor. Bom, vamos falar de São Vitália. A tradição. Quem é esse camarada, o São Vitália? São Vidal, acho, em português, né? Mas São Vitália era um soldado romano e ele era cristão, né? Sua história estaria ligada à perseguição de Nero contra os cristãos de Roma. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nero perseguiu um pouco os cristãos, mas não é tudo aquilo que o cinema fala, viu? É menos, é bem menos do que o cinema conta, mas Nero passou para a história como sendo o grande perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu um pouco, mas não foi tanto como dizem. O São Vitório, ao se recusar a renunciar à sua fé, ele foi submetido a torturas e morto. Foi torturado e morreu. Isso reza a lenda que foi assim. São Vitório foi açoitado, torturado e finalmente jogado em um poço onde foi soterrado com pedras e terras. A sua morte teria ocorrido por volta do ano 60 depois de Cristo, que era realmente durante o período em que o Nero era, era imperador de Roma. Na figura número um, a gente vê como é a planta da Basílica de Ravenna, da Basílica de São Vital em Ravenna. Veja bem, é uma planta bastante diferente, tá certo? As basílicas antes elas eram, sei lá, eram basicamente eram uma coisa só, dividida, uma parte central e duas laterais. Mas a Basílica de São Vitália ela foi construída com uma planta octogonal. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. A figura número 2 a gente vê mais ou menos como ela é hoje, como ela era naquela época, as características dela. E na figura número 3 a gente vê um dos milhares de mosaicos que existem lá dentro, é o São Vitale recebendo a coroa de mártir. É muito interessante que o São Vitale, não sei se dá para vocês verem, ele está com a mão encoberta. Quando você recebia um presente, um donativo, alguma coisa do imperador, você não podia estar com a mão descoberta. Você tinha que ter alguma coisa, um anteparo, uma luva, um pano, qualquer coisa, para que o imperador não tocasse em você. Então a gente vê esse detalhe aí nesse mosaico. O São Vitale recebendo uma coroa, era a coroa de mártir, mas ele estava com a mão protegida. Uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente vai fazer turismo é a gente conhecer a história, porque se a gente não conhece a história, a gente vê um negócio desse, a gente não consegue curtir, não entende por quê, né? A gente nem percebe por quê, a gente não sabe por quê. Enquanto que a gente conhecendo os hábitos, os costumes da época, pô, a gente vê, a gente já mais ou menos consegue até datar a obra de arte em função de como eram os costumes da época. Vamos para o próximo, por favor. Olha, eu falei em Basílica, olha aí.
A planta da Basílica de São Vitália, essa que está na figura número 3, né, era octogonal. O formato é um formato intermediário entre o quadrado. Antigamente a Terra era considerada como se fosse um quadrada, né? E a circunferência, que era o símbolo do paraíso. Então, repare bem, uma planta octogonal é um meio caminho entre o quadrado da Terra e a circunferência, que era o paraíso. Ou seja, essa planta mostra que a igreja era o caminho para alcançar o paraíso. Então, é legal de ver. Na figura número 1, a gente vê como que eram as basílicas inicialmente. No começo da época cristã, as basílicas, elas tinham os tribunais romanos, chamavam-se Basílica do Tribunal, é como está na figura número 1. Tem um corredor central e lateralmente ficavam os juízes que faziam o julgamento das pessoas. Esses tribunais foram dissolvidos e onde eram os tribunais viraram igrejas, né? Porque as basílicas é igreja. Onde tem essa circunferência em azul é onde ficava o juiz, caso alguém fosse julgado, na época dos romanos antigos, e não concordasse muito com aquilo que ele tinha sido, com a pena que lhe tinha sido atribuída, ele ainda tinha a oportunidade, o réu tinha a oportunidade de se dirigir ao juiz supremo, que ficava nessa extremidade aí que a gente vê à direita, para poder apelar. A maior parte das igrejas na época era feita em planta em cruz latina, como a gente vê na figura número 2. É um meio caminho entre a basílica do tribunal, mas só que já com o símbolo da cruz, que era o que realmente distinguia os cristãos. A Basílica antiga, de São Vitália antiga, ela tinha essa entrada onde eu coloquei esse E, esse círculo verde. Eu, quando vejo círculo verde, eu gosto de colocar um sinal P, mas aí eu coloquei um E, que é dá para indicar que é a antiga entrada. Era uma entrada meio fora do eixo, né? E também nessa seta vermelha, a gente vê os contrafortes. Nós vamos ver nas outras figuras o que eram os contrafortes dessa Basílica de São Vitália. Vamos para o outro, vai, por favor. A Basílica de São Vitário não tinha entrada principal, como eu falei para vocês, pela fachada, mas como vemos hoje, mas sim pelo lado sul, através de um narthex. Você olhando essa figura número 1, a gente vê o que é o narthex. O pessoal entrava através do narthex. Hoje, o pessoal entra por onde está essa flecha, essa setazinha amarela. Os fiéis entravam pelo pórtico do átrio, que é um pátio de entrada, passavam pelo narthex, que está em vermelho aí, que era uma área de reunião dos fiéis antes de entrar no templo, e depois eles entravam na igreja. A entrada no Narthex, né, era feita por duas portas distintas, uma para os homens e outra para as mulheres. Quer dizer, então tinha muito essa divisão entre homem e mulher. Só recentemente é que existe mais uma igualdade, mas naquela época o homem entrava por um lado e as mulheres entravam pelos outros lados. Daí eles entravam na basílica. A obra da igreja começou em 526, como nós vimos, depois de Cristo, por iniciativa do bispo Eclésio, e foi financiada por Július, Argentários, era um banqueiro. Então, o cara ser argentário, quer dizer, o cara emprestar dinheiro a juros, era pecado, né? Então, o cara, para se livrar e não perder o paraíso, o cara financiava igrejas. Não foi o primeiro que fez isso. Nós já vimos na época do Giotto que já teve também um argentário que financiou a capela que o Giotto decorou. Não foi diferente nessa época, o Júlio Argentário, que era o tal do banqueiro de Ravenna, ele que financiou a igreja. Na figura número 2, pela setinha amarela, a gente vê onde é a entrada atual da basílica, né? Antes era feita através do átrio e do nártex, e hoje ela é feita lateralmente. Vamos para o próximo, por favor. Então aí, nessas figuras, a gente vê como é a igreja, como ela a gente vê ela hoje.
Ela sempre foi assim, a construção é feita em tijolos, né? Agora, o que tem um destaque são os contrafortes. Os contrafortes são essas asinhas que eu coloquei umas setas em amarelo. Essas asinhas são os chamados contrafortes, são reforços arquitetônicos que se projetam das paredes para suportar as forças laterais da abóbada. Então, para que a igreja não desabasse, ela precisava de um reforço. As catedrais góticas também têm, só que são um pouco diferentes esses contrafortes, mas as próprias catedrais góticas também têm os contrafortes, que eram paredes para suportar as forças laterais da abóbora, dando estabilidade à estrutura. Então, essa é como a gente vê por fora a Basílica de São Vitale. Não teria nada de muito especial se não fossem as decorações internas que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos para o próximo, por favor. A construção da Basílica, as inovações. Essa basílica já, como ela tinha influência também do Império Romano do Oriente, né? Então ela é uma mistura, mistura de estilo. A basílica combina elementos romanos, quais são? A cúpula, as torres, os arcos, típico da arquitetura romana, e bizantinos. Os capitéis, a gente vê na figura número 3 vários capitéis, a parte de cima, né? Capitel é a parte de cima das colunas, né? São tipicamente orientais, né? Os capitéis são policromos, ou seja, com várias cores, e todos adornados com mosaicos, mostrando a fusão artística entre o Ocidente e o Oriente. Então, essa basílica é uma basílica que mostra as culturas do Império Romano. Ela está em Ravenna, que estava no Ocidente, mas ela tem muitas características, muitos detalhes da construção do Império Romano do Oriente que vê na figura número um, na figura número 2 a gente vê a cúpula, como é que é, né? E na figura número 3 alguns dos capitéis todos decorados através de mosaicos de várias cores. Vamos para o próximo, por favor. Bom, então aí a gente já começa a entrar, ver o interior de como que era a parte interna da Basílica de São Vitale. A galeria superior, a gente vê aí detalhes nas figuras um, 2 e 3, a gente vê detalhe do que chamava-se de matroneu. Um dos elementos mais característicos de São Vitale é a galeria superior, conhecida como matroneu. O matroneu, ela fica em volta do espaço central da basílica e se abre para a nave principal através de arcadas. Então a gente vê esses arcos, olha, na figura número um, número 2 e na outra a gente vê os arcos na parte superior. A galeria era tradicionalmente destinada para mulheres e para os nobres. Então, para não se misturar muito com os pobres, os nobres ficavam no matroneu, e matroneu, o próprio nome já diz, as mulheres, as matronas, também ficavam nessa parte superior da basílica. Vocês podem ver aí, dá para ver ao longe, assim, meio difuso, mas como ela é profundamente decorada. Toda a basílica, não existe 1 centímetro quadrado que não seja adornada com mosaico. Vamos para o próximo, por favor. Olha aí, ó, fantástico efeito da luz, aquilo que eu falei para vocês. A iluminação é um dos aspectos de destaque da Basílica de São Vitale. A luz não só é funcional, mas também tem um significado simbólico. Dá uma olhada na figura número um e número 3. Basicamente é a mesma coisa, só que vista em horários diferentes. Aquilo que eu falei para vocês. A gente tem sensações, parece que não esteve naquele local, dependendo da hora que a gente passou. A gente passa de manhã, depois passa à noite, e a gente vê, à noite não digo, mas mais no fim da tarde, a gente vê coisas profundamente diferentes. Então a luz tem um efeito especial nessa basílica. A luz banha os mosaicos, fazendo-os brilhar e parecerem vivos, criando uma atmosfera viva. Dá uma olhada que beleza que são todos os mosaicos que decoram essa basílica, por exemplo, na figura número 2 aí, que a gente vê a parte superior da basílica, uma das partes superiores da basílica. Vamos para o outro, por favor. Bom, os mosaicos paleocristãos, ou seja, os mosaicos do começo da cristandade. Não basta ver, é preciso entender. Aquilo que eu falei para vocês, uma coisa é a gente fazer turismo,
para fazer passeio. E outra coisa é fazer turismo sabendo o que a gente vai ver. Por isso que na última vez que o Carlos apresentou, ou fez o trabalho dele de apresentação, eu percebi que ele estuda muito antes de ir. E quando a gente estuda o lugar que a gente vai visitar, a gente curte muito mais. Então, por exemplo, voltando aqui aos nossos mosaicos da igreja de São Vitale, na figura número 2 existe um pavão. Que caso tem a ver um pavão com uma basílica? Se a gente não sabe, porra, a gente não entende. Um peixe, os símbolos característicos, umas letras gregas, o xi, o i, o epsilon. A gente, se a gente não tem noção, a gente vê aquilo, pô, a gente acha que está meio deslocado, não entende bem porque aquilo está lá dentro. Mas cada símbolo tem uma razão de ser. Como o pessoal, naquela época, 99% das pessoas eram analfabetas, né? O pessoal aprendia muito através das imagens, através das figuras, através dos símbolos, né? Então, por isso que essas igrejas, essas basílicas, essas igrejas eram cheias de símbolos. Vamos para o próximo, por favor. Ó, os mosaicos da basílica e seus símbolos. Pombas, ó, na figura número 1, a gente tem um pote com água, um vaso cheio de água e as pombas, né? Elas representam, as pombas representavam as almas em busca de Deus e da paz. Muitas vezes aparecem próximas da fonte ou cálice, simbolizando a sede de espiritualidade e da vida eterna. Então, se a gente não sabe disso, a gente vê uma pomba lá, a gente não entende. Veja que lindo que é esse mosaico da figura número 1 e os símbolos da pomba procurando a espiritualidade. A basílica era para isso. Pavão, Katsu era um pavão, simbolizava a imortalidade, pois acreditava que sua carne não apodrecia. Então, o pessoal antigamente eles achavam, corria a lenda de que a carne do pavão, mesmo depois de morto, ela não se estragava, ela não apodrecia. Então, o pavão era um símbolo da eternidade. A igreja fornecia na vida eterna para quem morresse seguindo os preceitos da igreja. Então, a gente vê isso e a gente acaba entendendo porque esses símbolos lá dentro. Vamos para o próximo, por favor. Ó, os mosaicos paleocristãos não eram apenas decorativos, como eu falei para vocês, funcionavam como uma Bíblia em imagem. Como o pessoal era analfabeto, grande parte era analfabeto, não conseguia ler, então as ideias eram transmitidas através dos sinais, né? Os ensinamentos religiosos a uma população de grande parte, como eu falei para vocês, analfabeta. A cruz. Bom, a cruz é fácil, né? A cruz é o símbolo mais frequente nos mosaicos. Representa a vitória de Cristo sobre a morte, ou seja, ele teria ressuscitado depois de ser morto na cruz, a salvação da humanidade, a promessa de vida eterna. O bom pastor, também, ó, tem a imagem aí nesses mosaico número 2, é um pastor com as ovelhas. Cristo como pastor, cercado por ovelhas, representa Cristo guiando os fiéis, a proteção espiritual. Essa figura deriva da parábola do pastor que cuida do seu rebanho e procura a ovelha perdida. Então, isso existe na Bíblia. Não sei se está no Novo ou no Velho Testamento, mas, então, esse símbolo do pastor, que aparentemente não tem nada a ver com a igreja, né? Mas ela representa essa parábola do pastor que cuida do rebanho e procura a ovelha perdida, né? Então, ele vai atrás de todo. Todo mundo teria direito à salvação, segundo a igreja. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Mais símbolo, né? As ovelhas aparecem constantemente ao redor de Cristo, representam os cristãos, a igreja como a comunidade dos fiéis, a obediência à orientação divina. Cordeiro é o símbolo mais antigo do cristianismo, representa Cristo sacrificado pela humanidade. Desde o Velho Testamento existem sacrifícios, né? Então sacrificavam-se animais ao invés de pessoas, representando a pureza, a redenção. As pombas, outra vez, representam a alma do justo, a paz divina, o Espírito Santo.
Os servos são frequentemente representados na arte paleocristã. Eles indicam a alma buscando Deus, o desejo espiritual, a vida eterna. Isso aí está inspirado no Salmo 42. Como o servo anseia pela corrente das águas, assim minha alma anseia por ti. Então, veja, tem uma correlação. Então, o padre, enfim, a pessoa que ia fazer a comunicação da religião lá dentro, ela pegava essas imagens e, através dessas imagens, ele pregava a doutrina, no caso, a doutrina cristã. E como o pessoal era analfabeto, as imagens, como a criança, né, eles olham muito livros que são muito decorados, cheios de figuras e pouco texto, é a mesma coisa acontecia com essa relação das figuras dos mosaicos. Vamos para o outro, por favor. A fonte da vida, olha aí. A água simboliza o batismo, a purificação, a vida. O céu estrelado, todos esses mosaicos estão nessa basílica, tá? E basílica e no, no- nos monumentos também adjacentes. O céu estrelado representa o paraíso, o cosmo governado por Deus e a cruz dourada no centro dominando todo o universo. Então a cruz é que dominava tudo. Muitas vezes aparecem animais, né, que a gente não entende bem por quê. Mas os quatro evangelistas eles tinham seus símbolos. Os evangelistas são os quatro caras que escreveram os quatro evangelhos, pelo menos da doutrina cristã, né? Quem é que crê na doutrina cristã sabe que existem quatro evangelistas. O anjo representa São Mateus, que é um dos evangelistas. O leão, São Marcos. Tanto que, por exemplo, a bandeira de Veneza, que existe um leão, é porque Veneza estaria sob a proteção de São Marcos, né? A Basílica de São Marcos de Veneza tem um leão. O touro representa São Lucas e a águia São João. Então, esses animais e esse anjo quando estão representados nos mosaicos, é que eles estão representados exatamente os evangelistas. Vamos para o outro, por favor. Mais alguns símbolos. Daqui a pouco eu falo de simbologia. Olha, na figura número um, tem o I e o X, né, no centro. O I e o X. São símbolos do limite entre o divino e o terreno, da abundância das iniciais. Aí está em grego. Jesus Christus. Então, I e X são as iniciais em grego de Jesus Cristo. Quando a gente olha, se a gente não sabe isso, a gente simplesmente não sabe interpretar. Por isso que a gente curte, quando a gente vai lá e vê, a gente já entende o que o cara que fez esse mosaico, o que ele queria dizer. Na figura número 2, como eu falei para vocês, os presentes divinos deviam ser recebidos com as mãos cobertas, né? Já falei isso para vocês. Na figura número 3, a gente vê uma figura de 8 pontas, que quer dizer isso. Representa os 7 dias da criação e o oitavo dia é o da ressurreição. Então está tudo ligado com coisas bíblicas, né? A figura número 4 tem a letra gama, né? Ela está meio apagada, mas está mais em escuro, está a letra gama. O que que é? É o símbolo é a terceira letra do alfabeto grego, a alfabeta gama, simboliza a trindade, né? Que Deus seriam três pessoas em uma só. Na figura número 5 a gente vê um alfa. Que representa o alfa? O alfa é o Cristo, é o princípio de tudo. E o arco-íris é o limite entre o terreno e o espiritual. Então a gente vê todos esses mosaicos, eles estão representando, têm um significado. Cada detalhe tem um significado, né? E a curtição é saber o que eles querem dizer. Vamos para o outro, por favor. A arte e as cores do cânone bizantino, né? O cânone bizantino que era em Bizâncio, né? Em Constantinopla, que eles criaram esse tipo de símbolo, né? O dourado simboliza a luz divina e o paraíso. O púrpura é o manto de Cristo, do imperador e o martírio da paixão. O azul representa o universo celestial, o manto da Virgem.
O branco representa a ressurreição e o verde a renovação espiritual. Então aí tem a figura um, 2 e 3, você vê como ela é multicolorida, né? E a número 3 também é um detalhe de um dos mosaicos que tem dentro dessa basílica. Dá só uma olhada, quantas cores. E é interessante que esse e os outros mosaicos, como eu já disse para vocês, em função da hora que você vê com características diferentes. Vamos para o outro, por favor, vai. Ó, o mosaico da abóbada, do alto, né? Ele mostra o Cristo em glória, né? O mosaico da abóbada do altar é o ponto focal, da basílica. Ele retrata Cristo sentado sobre um globo celeste, ladeado por anjos. Ao seu lado estão o arcanjo Gabriel e o outro anjo que eu não sei, eu não consegui saber quem ele é. Agora, o interessante dessa figura de Jesus, ela mostra um Cristo sem barba. Repara como o Cristo tem uma aparência jovem. Normalmente, as representações de Cristo já mostram que ele com mais idade. Mas aí não, aí ele está representado sem a barba. Ele tem uma feição juvenil. E esse Z que aparece na túnica do Cristo, que está sentado sobre o universo, né? Esse Z é o início da palavra Zoe, em grego. Zoe quer dizer vida. Então quer dizer que o Jesus seria a vida, né? Representaria a vida. E no detalhe número 4 ele é os sete selos do Apocalipse. Quem leu a Bíblia sabe que existe uma passagem lá, que existem os mistérios do Apocalipse, eles estão num manuscrito que está fechado com sete selos. Então, esse mistério do Apocalipse está na mão de Cristo, que representa a vida. Vamos para o outro, por favor. Olha, mais detalhes aí. Ao lado de Cristo estão o arcanjo Gabriel, então na figura número um, né? Ao lado de Cristo, que é esse que está sentado, com o Z de vida, do zóio, né? Está o arcanjo Gabriel e São Vital. São Vital era o patrono dessa basílica. As mãos que recebem a coroa, mais uma vez, as mãos estão cobertas, aí a gente vê bem na figura número 2. E do outro lado está o bispo, que está com o bispo Eclésio oferecendo a basílica. Então, a basílica e ele oferecendo. Repara, na figura número um e o detalhe está na número 3. É o Eclésios, está escrito o nome dele aí no mosaico, né? É o Eclésios oferecendo a basílica a Deus, né? A Jesus. Vamos para o próximo, por favor. Ó, bom, então, esse é o detalhe já visto de conjunto da abóbada de Cristo em glória, né? A gente vê o bispo oferecendo a basílica, os anjos, o Deus oferecendo a coroa de mártir ao São Vitale. E se vocês virem aqui embaixo, existe do lado direito e do lado esquerdo, eu coloquei umas setas. Parece uns rabichos saindo da parte de baixo. E aí eu fui pesquisar para ver o que que significa, né? É bacana isso. Ah, esses quatro rabichos representam os rios do Éden, do paraíso terrestre, saindo dos pés de Cristo. Sairiam quatro rios que sairiam do Éden, do paraíso original. É o rio Piso, o rio Gel, o Tigres e o Eufrates. Então, esses quatro rios estão representados aí, né? Então, repara como é muito enfeitado. Realmente, a igreja é completamente, a basílica é completamente decorada com mosaicos, né? Vamos para o outro, Wagner, por favor. Olha, nas laterais da basílica interna, evidentemente, nas laterais internas da basílica já está. O pessoal de antigamente também dava uma puxadinha de saco nos políticos, né? Esse desse do lado, acho que do lado esquerdo de quem entra, está o mosaico do imperador Justiniano, que era o imperador do Império Romano do Oriente, mas ele era
ele era badalado. Então colocaram a figura dele, do Justiniano, né, que reinou de 480, que viveu de 482 a 565. Ele governou o Império Romano do Oriente de 527 até que ele morreu em 565. E esse mosaico realmente é muito famoso, né? Um dos mosaicos mais famosos da Basílica é o que retrata o Justiniano, é o imperador da época, né? Justiniano está vestido em trajes imperiais e segura uma tigela de ouro, como se estivesse fazendo uma oferenda. A cena é cheia de detalhes e simbolismos e mostra Justiniano ladeado por sua corte, incluindo o bispo Maximiano e a guarda pretoriana. Então, bom, olhando do centro em direção à direita, o primeiro personagem é o camarada que ofereceu a igreja, que patrocinou a igreja, e o segundo é o bispo, né? E os outros são o da direita. O primeiro à direita era o imperador, era o general, né, que reconquistou parte do Império Romano do Ocidente e os guerreiros, etc. e tal. Mas essa é esse é um dos mosaicos mais famosos, mais vistos, mais de maior destaque da Basílica. Vamos para o outro. Agora vamos ver o mosaico do outro lado da parede. Vamos ver agora. Ah, não, ainda estamos lá, ó. A simetria e o simbolismo. Eu adiantei um pouco aí. O mosaico de Justiniano se destaca pela rigidez e frontalidade dos personagens. Todos os personagens são mostrados de frente, e assim, de uma maneira como estão rígidos, né? Essa é uma característica da arte bizantina. O imperador está no centro, destacando sua importância. A representação não busca o realismo, eles não procuravam o realismo, mas a idealização, sua presença na igreja ao lado do clero e do exército, né? Ó, o general Belisário foi aquele que eu disse para você que reconquistou parte do império, né? Simboliza a união entre o poder espiritual e o poder temporal. Isso está representado dentro da igreja, né? Repara, a figura número 3 é o tal do Juliano Argentário, que está logo atrás do Justiniano. O cara tinha que aparecer, né? Afinal, ele contribuiu para a construção da Basílica, então ele aparece lá como o financiador da Basílica. Ele aparece do lado do imperador. Vamos para o outro, por favor. Esse é o mosaico que está na frente do mosaico do Justiniano, está o mosaico da Imperatriz, que era a esposa dele. A Teodora era considerada uma das mulheres mais poderosas da história antiga, né? Teodora foi retratada vestindo um manto com diadema. A gente vê aí a Teodora, não sei se vocês enxergam, né? O nome dela, né? Do lado está a corte dela. De um lado estão os eunucos. Eunucos era o pessoal castrado, né? Que faziam a guarda da imperatriz. Do outro lado está Antônia e Juliana, Antônia era a esposa do general, né, que reconquistou parte do império, e tinha as donzelas que eram as acompanhantes. O interessante é que a Teodora foi uma das primeiras feministas que se tem notícia. Ela foi uma atriz, bailarina e prostituta. Por incrível que pareça, ela foi prostituta. Não é à toa que tem os membros da corte, aí estão os eunucos, né? Ah, antes de se casar com Justiniano, ela fez toda essa. Ela era atriz, bailarina e prostituta. Seu passado, frequentemente citado para ilustrar a complexidade da sua ascensão social, e o impacto do seu passado teve nas leis na defesa dos direitos das mulheres. Ela lutou bastante para ter, evidentemente, eram leis primitivas ainda, mas que adiantou muito em relação do que era antes dela, né? Então ela, através do marido dela, fizeram várias leis favorecendo as mulheres. Vamos para o próximo, por favor. Olha o detalhe, cara, abóboda, uma das abóbadas mostrando o cordeiro. Cordeiro também é um símbolo, né? Jesus e os 14 apóstolos através da tradição bizantina. São 14 apóstolos, porque eles, segundo a tradição da igreja bizantina, eram 14. Eram os 12 normais, mais São Paulo.
né? Que a gente conhece, São Paulo, e São Barnabé. Eu não sei o que Cávulo fez de bom São Barnabé, mas ele está aí o Cristo e os 14 apóstolos. E lá no centro tem um cordeiro, que mostra o sacrifício que Jesus fez, né? Ele se matou, ele morreu na cruz, teoricamente, para salvar o resto da humanidade. E essa era a ideia da igreja. Vamos para o próximo, por favor. Mas é muito bonito. Falar um pouquinho da arte dos mosaicos em Ravenna. O mosaico da Basílica de São Vitale são o protótipo da arte bizantina, como eu falei para vocês, do Ocidente. Eles foram feitos quase como um trabalho de joalheria. Imagina, cada detalhe disso é uma pedrinha, né? Primeiro as paredes eram preparadas, a superfície recebia várias camadas de argamassa úmida. A última camada era lisa para permitir o encaixe firme das tesselas. Tesselas é o nome de cada uma daquelas pedrinhas, é tessela. E eles faziam nessa base, né, nessa última camada de argamassa, eles faziam um desenho preliminar e depois eram preenchidos, que esse desenho servia como guia, ele era preenchido com as tais pedrinhas coloridas. Esse desenho marcava as linhas principais, os contornos, rostos, símbolos, etc. e tal. Como eu já falei várias vezes para você, todos os espaços da igreja estão decorados, completamente decorados. A gente vê aí na figura número 1, 2 e 3 os vários detalhes das decorações. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. A arte das tesselas dos mosaicos. Os artesãos aplicavam as tesselas uma a uma sobre o reboco ainda úmido. Elas eram colocadas em pequenos ângulos de entre 5 e 15 graus. Quer dizer, não era de qualquer jeito. Elas eram, além das cores, a angulação que elas faziam em relação à parede era importante. E essa angulação é que fazia a luz vibrar e dar efeitos brilhantes característicos. Por isso que, em função de como o Sol atinge essas tesselas, que a gente tem noções diferentes a cada hora que a gente visita a Basílica. O efeito visual, a ideia não era criar naturalismo, como na arte romana clássica. Os romanos procuravam representar igual era a pessoa, tá certo? Nós vamos ver em outras oportunidades, a arte romana era a arte praticamente natural, representações naturais. Nessa época não era assim. Eles procuravam mais a espiritualidade e a transcendência. Os fundos dourados e as figuras estáticas criavam sensação de um céu eterno. A luz das velas e da entrada filtrada pelas janelas fazia os mosaicos parecerem vivos. Zonas de destaque. As áreas importantes, rostos, halos, mãos, tinham tesselas colocadas com mais cuidado, quase que planas. Os fundos dourados recebiam inclinações variadas, como eu disse para você, entre 5 e 15 graus, para criar um efeito brilhante, como se o espaço estivesse vivo. Textura e profundidade. Por exemplo, nas roupas, as tesselas eram inclinadas em direções diferentes para imitar dobras. Então, a colocação das tesselas é que dava uma ideia de volume das representações. Vamos para o outro, Wagner, por favor. As janelas da Basílica. Olha como é bonito. Dá uma olhada nessa figura número 1, né? Que a gente vê com mais detalhes, né? As janelas da Basílica de São Vitale são cobertas por finas lâminas de alabastro. Repara as janelas. Cada pedacinho de janela é diferente, né? Tem cores diferentes. Que é o alabastro é um tipo de mármore translúcido. O uso do alabastro permite que a luz entre no interior da basílica de forma suave e difusa, criando um ambiente místico ideal para a contemplação. Como eu mostrei nos slides anteriores, né? Dependendo da hora, a gente tem noções diferentes, em função também de como essa iluminação é feita através das janelas. Repare na figura número 3 as diferentes cores do alabastro que está colocado nas janelas, né? Então, era uma coisa muito bem estudada para dar esses efeitos fantásticos que a gente vê lá dentro. Vamos para o outro, por favor. Ó, os pisos da basílica. Então, não só as paredes, mas os pisos da basílica completamente decorados com mosaicos. Então, essas quatro figuras
representam alguns detalhes. Eu, evidentemente, não coloquei tudo, porque é uma infinidade, mas alguns detalhes de cada um, de cada local específico da Basílica, ela é decorada de uma maneira diferente, né? Esse aí são exemplos deles. Vamos para o outro, por favor. Olha, essa é a vista geral. É fantástico, né? Visão geral dos mosaicos das janelas de alabastro. Repare como as janelas são, né? Não é uma coisa única. Então, realmente vale muito a pena visitar, é muito bonito. E a gente vê aí as laterais, como são decoradas. E como ela é octogonal, cada lado tem representações diferentes. E são distintas, muito bacana. Vamos para o próximo, por favor. Bom, então eu dei mais detalhes, agora eu vou passar para os outros de uma maneira um pouco mais rápida, né? O tempo já urge, né? E então além de São Vitório, vamos ver os outros pontos importantes. Outro ponto que é um destaque eh, da cidade de Ravenna, né? Ele também é considerado um monumento da humanidade pela Unesco, é a Basílica de São Apolinário Novo. A Basílica de São Apolinário Novo foi construída no século VI pelo rei Ostrogodo, era um dos bárbaros, Teodorico. Era a capela do seu palácio. Então, o Teodorico construiu um palácio lá na cidade de Ravenna, né? E nesse palácio ele tinha ele fez uma igreja, uma basílica, fazia parte do palácio dele. A basílica foi dedicada a São Apolinário, que esse São Apolinário foi o primeiro bispo da cidade de Ravenna. O templo tem planta em três naves, separadas por colunas, dá para ver aí pela figura, né? O destaque são os mosaicos bizantinos, que representam cenas bíblicas. Então, olha, pode reparar até cada detalhe em todo lado, o teto, em cima das janelas, embaixo das janelas, sobre as arcadas, totalmente decorado com mosaicos. A Basília foi erguida no local em que teria ocorrido o martírio de São Apolinário, por isso que ela foi dedicada a esse camarada. Eu não sei quem foi exatamente o São Apolinário, mas ele recebeu, ele foi morto nesse local aí onde foi construída a basílica. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Olha, então só uma visão geral de como é a basílica. Repara o teto, como é todo decorado, sobre as janelas, decorações, entre as janelas, decorações e embaixo das janelas também, os vários personagens. Cada personagem deles representa um santo, uma figura ilustre da época. E tem um detalhe, é isso que eu digo que eu acho que é legal estudar antes de visitar os lugares, uma visão geral e detalhe da decoração. Eu coloquei aí nesse quadrado, nesse retângulo, um detalhe. O que representa isso, né? Quando eu fui olhar, aí depois eu fui pesquisar o que representa isso. Vamos dar uma olhada no próximo, o que representaria isso? Para o outro, Wagner, por favor. Olha, esse já é o detalhe mostrado em ampliado. Repara, são várias colunas e aparecem umas janelas entre as arcadas. Mas que caso que o cara quis fazer aí nessas janelas, né? E repara nas colunas. Existem algumas mãos nas colunas. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte: essas cortinas, aí nessas arcadas, no meio dessas arcadas eram representadas, tinha sido representada a família de Teodorico. Teodorico foi o cara que construiu o palácio e essa basílica. E aí, onde estão essas cortinas, mostrava-se o Teodorico e a família dele. Só que eles não esqueceram de apagar as mãos, tá vendo? Apagaram as figuras, colocando essas cortinas, mas esqueceram essas mãos. Então, alguém que vai lá, olha essas mãos, fala, porra, mas o que isso está fazendo aí, né? É que o pessoal apagou, depois da morte do Teodorico, o Teodorico era ariano. Ariano, então eu vou abrir um parênteses. Ariano não é branco. Ariano era, em 431, teve um concílio ah, na cidade de Niceia. Teve um concílio, porque era o começo do cristianismo. Então o pessoal, pô, eles queriam. Bom, Cristo quem era? Era Deus.
Ou era filho de Deus? O que que era? Então, nesse concílio de Nicéia, no ano de 431, eles decidiram que Cristo era uma parte de Deus. Deus é um Deus único, é uma religião monoteísta, mas apesar de ser monoteísta, seria dividido em três partes. O Pai, o Filho, que seria o Cristo, né, que foi crucificado, o Pai devia estar lá no céu, e o Espírito Santo, que normalmente é representado por uma pomba. Mas tudo isso, segundo o Concílio de Nicéia, era um Deus único. Ele se mostrava em três versões diferentes, mas era um Deus único. O tal do Ariano, que foi um bispo que participou lá do Conselho de Nicéia, não. O Ário, né? Esse bispo Ário, ele defendia, não, Deus é uma coisa só, Cristo foi um homem que veio aí e falou por Deus, e o Espírito Santo seriam manifestações divinas. Mas o Deus seria um só, não estaria dividido em três. Essa era a ideia do imperador Teodorico. Foi por isso que depois que ele morreu, o arianismo perdeu a vez lá no Concílio de Nicéia, então a figura do Teodorico e da família foi apagada. Eles colocaram essas cortinas onde estavam representados a família e o tal do Teodorico. Esse apagar da imagem é chamada condenação da memória, é damnatio memoriae em latim, né? Era a pena que consistia no apagamento de qualquer traço de lembrança de uma pessoa como se essa jamais tivesse existido. Isso, gente, puta, sempre existiu. Na cultura egípcia antiga, o faraó que tinha pisado na bola, a imagem dele era apagada. E em todas as culturas. Então, a Danatio Memória é apagar a imagem que representa aquele personagem que foi contra aquilo que os demais achavam que estava errado. Então, só voltando aí, essa Danatio Memória aí, essas cortinas, elas cobriram o que antigamente, na época que foi construída a Basílica, era a representação do Teodorico e da família dele. Vamos para o próximo. Então, ó, só para mostrar, só para um detalhe aí, ó. A bênção católica, dá uma olhada na figura número um. O Jesus aí tá fazendo, dando a bênção, né? E ele está com três dedos. Esses três dedos aí representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o camarada dá a bênção, ele dá a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um único Deus dividido em três. Agora veja a representação da bênção mariana. Olha a mão, não representa nada, não tem os três dedos. A bênção era a bênção de um Deus único, sem divisão nenhuma. Então a gente vê nessa diferença de imagem, a gente pode saber mais ou menos de quando elas datam, né? A gente vê a diferença entre a bênção do Ariano, do bispo Ário, né? Da teoria que o bispo Ário defendia, do que a teoria que venceu, né? Da Trindade Divina. Vamos para o outro, por favor. Outro monumento da cidade de Ravenna é a Basílica de São Apolinário em Classe. Lembre-se que Classe era o nome do porto da cidade de Ravenna. Localizada fora do centro de Ravenna, na antiga zona portuária de Classe, cerca de 5 quilômetros do centro. Essa basílica de São Apolinário foi construída no século VI e foi consagrada em 549. Também o estilo da arquitetura é bizantino, mas é uma nave central e duas laterais, divididas por pórticos, né, que tem essas colunas, esses arcos. E o destaque maior dessa basílica de São Apolinário, é o mosaico que fica no ápice, lá no fim. Repara, lá no fim existe um ápice representando São Apolinário. Eu fiz uma figura, eu mostro uma figura mais detalhada. O São Apolinário foi o primeiro bispo de Ravenna. Então vamos ver na próxima figura, Wagner, por favor. Então, olha, lá o ápice, destaque do mosaico do ápice, uma grande cruz, olha a cruz cheia de estrelas ao redor, né? Lembra do simbolismo? A grande cruz e São Apolinário com um rebanho, tá vendo? O santo e as ovelhas, ele conduzindo o rebanho simbolizando a comunidade cristã.
Assim, essa basílica também é muito linda. Como eu falei para vocês, desses outros eu só estou mostrando alguns detalhes, porque senão seria muito demorado. Mas vale muito a pena a visita. Vamos para o próximo, por favor. O mausoléu de Gala Placídia. Olha, cara, a Gala Placídia foi sensacional. Eu li um livro sobre a vida dela. Pô, a cara, ela nasceu em Constantinopla, ela foi estudar, ela foi um tempo em Roma. E Roma foi invadida pelos bárbaros. eh, Acho que foi, não me lembro o nome do bárbaro lá, mas invadiram e levaram a Gala Placídia lá para o reino dos bárbaros como refém. Eles queriam que o pai dela pagasse pelo resgate, mas foi engraçada. A Gala Placídia achou o rei bárbaro, gostou do rei bárbaro, acabou casando com o rei bárbaro. Aí ela teve um filho e o filho e o rei morreram. Aí ela voltou e foi lá para Ravenna. Em Ravenna, ela casou, estou sintetizando. Em Ravenna, ela casou com o imperador, onde ela teve um filho. Quando morreu o imperador, ela ficou durante 12 anos como regente do império. Então, ela também foi imperatriz, exatamente isso. Isso que a gente vê aí é o mausoléu dela, o mausoléu de Gala Placida. O que é mausoléu? Mausoléu é o lugar onde a pessoa seria enterrada. Então, é um templo, é um recinto onde o caixão da pessoa ficaria enterrado. E era um recinto que podia ser aberto ao pessoal, principalmente ao pessoal da família. Então, periodicamente, o pessoal da família entraria nesse mausoléu e faria suas refeições, e essas refeições seriam, vamos dizer, compartilhadas com a pessoa que estava enterrada nesse lugar. No caso desse mausoléu, seria o mausoléu da Gala Placídia, né? E o interessante desse mausoléu, vocês veem, é uma construção por fora, a gente vê uma construção como as outras de tijolo, que a gente não dá grande valor, porque a gente vendo por fora, a gente vê, vendo do alto é uma cruz latina, vendo por fora é uma construção de tijolos. O interessante é que essa construção, ela afundou mais ou menos 1,5 metros. Como eu falei para vocês, Ravenna, ela estava cercada por pântanos. O terreno de Ravenna é muito pantanoso, por isso também era difícil do pessoal invadir, né? Mas quando foi construído isso aí, depois com o tempo, o mausoléu está cerca de 1,5 metros abaixo do nível original, né? Então, nós vamos ver na próxima como ele é por dentro. Aparentemente, por fora, ele é uma coisa simples, o mausoléu é uma coisa simples, só dizendo, a Gala Placídia não foi enterrada aí. Quando ela morreu em Roma, ela foi enterrada lá. Esse mausoléu ficou só para visita. Vamos para o próximo, por favor. Então, aí, nas figuras número 1, número 2 e número 3, a gente vê detalhes internos do mausoléu. Então, o mausoléu, as paredes e as abóbadas são recobertas por mosaicos, então internamente ele é totalmente cheio de mosaicos, não existe espaço que não tenha mosaico, e é considerado entre os mais bem preservados de Ravenna. Então ele conseguiu se preservar bem. O ambiente do mausoléu é pequeno e íntimo, lembrando uma capela de contemplação. Os mosaicos trazem cenas cristãs com bom pastor, enfim, os símbolos tradicionais. Mas ela também, eu coloquei poucas imagens, mas é fantástico. Quem que já conheceu, quem já visitou, realmente vale a pena a visita. Ele é muito bonito, esse mausoléu. Vamos para o outro, por favor. Outro monumento, que é um monumento que foi consagrado pela Unesco, é o Batistério dos Arianos. Vamos lembrar, o batistério era o lugar onde as pessoas eram batizadas, né? Como a pessoa era, antes de ser batizada, a pessoa ainda não era cristã, ela não podia entrar dentro da igreja. Então, todos os batistérios eram construídos fora da igreja, como é o caso desse batistério chamado Batistério dos Arianos, que foi feito por aquele camarada, o Teodorico I. Ele foi construído no final do século V, durante o reinado de Teodorico o Grande. Teodorico era o rei dos
ostrogodos, adeptos ao arianismo, aquilo que eu falei para vocês. Eles achavam que Deus não tinha divisão em Pai, Filho e Espírito Santo, era uma coisa só. O arianismo foi uma doutrina que rejeitava a Trindade, defendendo que Jesus era apenas uma criação de Deus, então era um representante de Deus, segundo o Teodorico. Mas não foi isso que a igreja decidiu. Até hoje a igreja acha que não é assim, né? O edifício foi erguido para servir de batismo à comunidade ariana da cidade. O batistério tem planta octogonal. Mais uma vez, o octógono fica entre o quadrado, que é representado da Terra, é a representação da Terra, e o circunferência, o círculo, que é a representação do céu. Ou seja, o batistério, né, é o caminho de passar para a Terra e ir para o céu. Então, Teodorico I foi o rei dos ostrogodos, eu já falei para você, governou a Itália após a queda do Império Romano do Ocidente. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Ó, um detalhe, são alguns detalhes, né? O batismo interno desse batistério, é a pia batismal e Jesus sendo batizado. Eles não falam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles falam, eu te batizo em nome do único Deus Todo-Poderoso. E está aí uma representação de João Batista batizando Jesus. E esse caboclo que está do lado aí, é engraçado, ele representaria o Deus do Rio Jordão. Veja, eles eram cristãos, mas eles tinham o Deus do Rio Jordão. Coisas da época. Vamos para o próximo, por favor. O batistério neoniano, era o outro batistério, né? Mas esse já é feito ah, e foi construído e decorado sob o bispo Neone, por isso que chama bispo neoniano. Aí aparece Jesus Cristo também, sendo batizado, mas ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá vendo? Ele já não é, esse aí não é o batistério ariano, né? Então você vê as diferenças, é muito interessante. Vamos para o próximo, por favor. Cara, o único bem da Unesco que não tem mosaicos na cidade, lá na cidade, né? É o museu, perdão, é o mausoléu do imperador Teodorico. Teodorico, aquele imperador, né, que ele era neoniano, ele fez um mausoléu para ele, ou seja, quando ele morresse, ele seria enterrado aí dentro. Aparentemente, ele foi enterrado aí dentro, só que ele não está mais, né? Esse mausoléu foi saqueado e é o único monumento que não tem mosaico. Então, a gente vê como é muito interessante. É um edifício que tem mais de 14 metros de altura. O destaque, essa seta da figura número um, é a cúpula. Essa cúpula foi esculpida em uma pedra só, e ela pesa 280 toneladas. Imagina como colocaram esse negócio em cima. Não, não sei como colocaram, mas é uma pedra só que pesa 280 toneladas e é considerado um dos monumentos da humanidade pela Unesco. Vamos para o próximo, por favor. Olha, repara o interior. Na figura número um é uma vista externa. Na figura número dois, a figura interior, a gente vê onde teria sido depositado o corpo do Teodorico, mas que evidentemente não está mais lá. E a gente vê que nas paredes não existe decoração nenhuma, né? E na figura número 3 a gente vê o edifício e como é a planta. A planta é ortogonal também, né? É dividida em 8 partes. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Capela Arquipsicopale de Ravenna. A Capela de Santo André em Ravenna é um edifício em cruz grega. Cruz grega é aquela que tem os braços iguais, né? Tanto a parte central de em pé quanto a parte lateral são iguais. É a cruz grega construída entre o final do século IV e o início do século V. É um único oratório. Isso aí é um oratório, é um lugar específico onde a pessoa iria lá só para rezar. A gente vê a decoração também, realmente é maravilhosa. Eu não coloquei os detalhes, mas só por essas duas figuras dá para ver como ela é muito bonita, né? É o único oratório cristão primitivo que sobreviveu até os nossos dias. Daquela época só resta esse oratório.
né? Realmente é fantástico. Vamos para o outro, Wagner. Ah, um que não é. Existe também uma coisa interessante lá em Ravenna, mas que não é nenhum patrimônio da humanidade, não é considerado patrimônio da humanidade, mas é a tumba onde foi enterrado Dante Alighieri. Dante Alighieri, como sabe todos que estudaram lá, ele nasceu na cidade de Florença, mas ele foi mandado embora. Ele era do partido lá que não desagradava a maioria e ele foi expulso da cidade. E ele andou por várias outras cidades, uma das quais foi exatamente Ravenna. E Ravenna o elegeu como um dos seus embaixadores. E o Dante Alighieri, como embaixador de Ravenna, ele foi uma vez, no fim da vida dele, ele foi fazer um trabalho de representação, né, de Ravenna lá em Veneza. E quando ele voltou no meio do caminho, ele ficou doente e acabou morrendo. Ele morreu e foi enterrado em Ravenna. É muito interessante, dá para visitar o túmulo do Dante Alighieri lá na cidade. O pessoal de Firenze, pô, queria a todo custo levar o corpo dele, depois que ele ficou famoso, queria a todo custo levar o corpo dele lá para a cidade, mas Ravenna não deixou. Existe uma história muito interessante sobre esse túmulo, que se alguém for falar sobre o Dante Alighieri, vai falar sobre esse tema, é muito interessante como ele foi escondido durante a Segunda Guerra Mundial, como esse túmulo foi protegido, né? É muito bacana. Mas, enfim, consta também que a Divina Comédia é dividida em três partes, o inferno, o purgatório e o paraíso, e a parte do paraíso teria sido escrita por Dante Alighieri enquanto ele morou lá em Ravenna. Vamos para o outro, Wagner, faz favor. Para a felicidade geral da nação, agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, Roberto. É Ótimo. isso aí. Valeu. Muito bem, ótimo. Excelente. É isso aí, pessoal. Então, desculpa aí pela demora. Mas eu só queria fazer. Olha, todo mundo que vai para a Itália, evidentemente, quem vai para a Itália, o objetivo maior é visitar Pádua. Mas como Ravenna fica só 2 horas de carro, 2 horas de carro você pode ir em Ravenna também, visita lá, vale a pena visitar Ravenna, tá certo? Realmente é uma cidade fantástica, tá? E repito, a grande vantagem é que está tudo concentrado num perímetro muito pequeno. Então você pode visitar todos esses. Se você tiver pressa, em um dia você visita. Mas para fazer uma curtição, 2 dias vale a pena. Inclusive, em 2 dias dá para você jantar muito bem na cidade, lá que é uma cidade da região chamada Emília-Românea, que se come muito bem na cidade. Pessoal, muito Muito obrigado. bom. Muito bem. Fantástico. Bom, Muito bom. Tá. Parabéns. parabéns, Roberto. Obrigado, obrigado, Parabéns. obrigado, obrigado. Tá bom. Tuta. Está sem som? Está sem som? Pronto. Parabéns, Roberto. Mais uma aula de história geral que a gente tem com você. Eu tinha milhões de perguntas para fazer, mas como dizem que eu falo muito, eu vou fazer só uma. Ah, O que que o arianismo desta época tem a ver com o arianismo que o Hitler chamava que devia ser Eu nada? acho eu acho que são duas coisas distintas. Eu também, quando eu fui ver esse negócio do arianismo, eu pensei que tivesse a ver o cara ser de uma linhagem pura e papapá, como era a visão do Hitler, né? Mas aí Ah, eu fui estudar, fui ver quem era o tal ah, do Ariano, do Ário, não é Ariano, é Ário, era um bispo, né, daquela época, porque no começo do ah, cristianismo, ainda tinha muito, um achava que era uma coisa, outro achava que era outra coisa. São Paulo andou divulgando, quem divulgou o cristianismo foi São Paulo. Não É, existiria o claro. cristianismo é. se não fosse São Paulo. E ele foi em tudo quanto foi canto, na Grécia, em Roma, tudo quanto foi lá, ele foi falando. E cada um também interpretava do jeito que achava melhor, tá certo? Aí a igreja começou a se consolidar, então por volta
de meados do ano 400, 450, mas foi em 431. Eles fizeram um concílio na cidade, agora esqueci lá na Niceia? Nicéia, na Turquia. Eles fizeram esse concílio e falaram, bom, gente, vamos, como é que é? Vamos definir exatamente como é o cristianismo, o que um cristão deve acreditar. E o Ario, que era o nome do tal bispo, ele definiu que era uma coisa só. E muitos outros acharam que Deus era dividido em três partes. E ganhou essa parte das três partes. Mas, objetivamente, acho que não tem nada a ver esse ário, Ah, com o arianismo do nosso colega, o Hitler. Tem nada o a ver uma seu coisa colega, meu colega Não, não. meu colega não. não é meu. Ah, eu conheci do Hitler, né? Ele Ok, não tem Sim, nada a ver, viu? tá bom. Tá. deixa eu vou Mas, fazer só mais uma. pode fazer, se tem Aham. milhares, tem direito a três. Ah, os artesãos que colavam as pedrinhas, eles tinham alguma qualificação? A gente sabe alguma coisa desses artesãos? Ah, eles eram especialistas. Eles eram, eu não sei o nome que davam, não sei se eram mosaicistas, não sei o nome, Sim. mas eles eram especializados. Eles tinham escola, eles estudavam para fazer isso. Não era qualquer um que ia fazer. Como eu falei, essas pedras, essas tecelas, muitas eram colocadas com um grau de inclinação muito pequeno. Imagina 5 graus. O cara, para medir 5 graus, ele tinha que ter aparelhos especiais para dar essa inclinação. A hora que mostrava dobras da roupa, eles colocavam de um lado uma inclinação, do outro lado outra inclinação. Então, realmente, eram especialistas. É que com o tempo acabou, né? E as tecelas eram fabricadas ou eram pedacinhos de vidro, pedacinhos de pedra? Muitas eram pedra, sei lá, pedra de determinado material, né? E muitas eram de vidro. Eram Como, vidro, como o nosso vidrotil. exatamente. Eram vidros e eles colocavam uns corantes dentro da massa de vidro e a hora que se consolidava ficavam com aquela cor. Mas eram, enfim, eram pedras e eram massa de vidro, Muito tá? Tá bom, bom, tá bom. legal. Ok. Samsung, Que é Samsung? não sei. Aqui, ó, está com a mão levantada. Não, mas ele não fala. Será que sou Opa, eu? é você. Quem que é o Samsung? Carlo Bavagnoli, em É pessoa. o É que eu, Carlos. ti- é que eu tive que mudar de aparelho durante a palestra. Então, o Carlo era o primeiro que morreu e aí sobrou o segundo sem nome. Então, desculpa. Muito Pronto. bom, Roberto, parabéns. Tá. Só complementar com duas informações. Aquela região perto de Ravenna, ela continuou uma ossã por muito tempo. Inclusive, foi lá que o Garibaldi teve que largar a Anitta. Então, Olha, cara. nós estamos falando por perto de 1850, ela estava doente, né? Uhum. Vítima exatamente da- das condições daquela região paludosa, né? E É. ele teve que abandoná-la naquela região. Só depois que toda aquela área foi bonificada. A outra coisa que eu queria comentar é que pela quantia módica de uns 15 euros por aí, você consegue visitar boa parte desses tesouros. Então você compra na primeira visita e aí você vai visitando, se não me engano, quatro ou cinco desses tesouros, né? Legal. Pagando Ah, uma única. E finalmente, né? Como é que se vai para Ravenna, né? Já se falou que não é tão simples. Quem não tem carro, meu pai, né? Então provavelmente a conexão mais simples é de Bolonha. De Bolonha você tem um trem direto. E um outro lugar que você pode ir para Ravenna também com um trem direto é de Rimini. E você aproveita para conhecer uma das cidades onde a aristocracia italiana dos velhos bons tempos, mais o Fellini, né, passavam suas férias. E você aproveita para visitar San Marino, que também é próxima. É isso Legal. aí. Parabéns, Roberto. Valeu, legal. Ô, Carlos. Carlos, aproveitando a tua presença aí, eu acho
que seria muito interessante fazer uma apresentação sobre Dante Alighieri. Porque Dante Alighieri além dele ser um poeta, o maior poeta, considerado o maior poeta italiano, ele teve uma vida fantástica, cara. Ele teve uma vida política muito, muito bacana, muito interessante. Enfim, eu acho que vale a pena, não é nenhum inferno fazer uma apresentação sobre ele. Tá? Legal. Posso te Então, decepcionar, Roberto? pode. Já fiz. Ótimo, então Não, apresenta, ele pô. fez. O Carlos fez Dante e seus sobre infernos. Isso. Divina Comédia, Pô, né? é fantástico, cara. Realmente é fantástico. Não só, evidentemente, a obra dele é fantástica, né? E a vida dele é uma vida muito interessante, né? Porque ele era porque a cidade de. Bom, não vou falar porque o Carlos vai falar. Tá bom, não vou falar dos Guelfos de Eu tenho que Belit. ver se o vídeo está colocado no canal, Carlos. Não sei se tá. Se não tiver, eu vou colocar, tá bom? Tá legal. E Ele daí chama Dante e circula. seus infernos, Tá. que é o inferno, vamos dizer, Isso. político, né? O É. inferno pessoal, que ele é casado com uma mulher que ele não gosta, Aham. né? E, enfim, e é o inferno do, da Divina Comédia. São os três infernos da vida dele. Legal. Muito bom. Ok. Otávio. Oi, oi. Roberto, achei ótima a tua apresentação, achei muito legal. Inclusive, trouxe coisas da minha memória, porque eu fiz essa viagem que você mencionou, né? Eu fui de Veneza até Ravenna e depois até Rimini, né? Mas eu só passei Uhum. um dia em Ravenna, quer dizer, deu para ver São Vitale, mais alguma outra coisa, mas realmente 2 dias é o ideal. É. Desde aquela época, eu tenho uma dúvida que eu não consegui ainda, sei lá, pensei nela agora, né? Como naquela época não havia Google, eu poderia ter resolvido muito mais facilmente naquela época. Mas existe alguma relação? Quer dizer, a Veneza, ele financiou a arte de Ravenna? Eles se influenciaram na arte de Ravenna? Ou Beleza? Veneza, ou foi tudo separado? Porque Veneza também vivia do comércio com o Oriente, né? Quer dizer, era parte da vida de Veneza. Mas será que havia alguma relação ou elas eram totalmente separadas? Não, olha, até onde eu sei, né? Não sei. Esse- Até onde eu sei, Veneza era separada. Ambas tiveram influência muito grande da arte oriental. O Ravenna, como nós vimos aí, né? E Veneza exatamente por causa do comércio. O comércio de Veneza com o Oriente sempre foi muito grande. E Veneza foi um dos, diga-se de passagem, foi um dos quer dizer, Veneza foi independente teve um império, entre aspas, né? Evidentemente não se compara com as dimensões de Roma, etc. Tal. Mas Veneza durou mais de 1.100 anos. O Veneza só caiu com o Napoleão. Foi Napoleão que invadiu Veneza, mas até então, Veneza quando o Átila invadiu a Itália, por volta do ano 400 e pouco, até 1700, quase 1800, Veneza sempre foi independente. Agora, a cultura dela está muito ligada com a cultura oriental, porque ela tinha comércio direto. é, Tanto que, por exemplo, a Basílica de São Marco, em Veneza, se você olha lá em cima, tem aqueles cavalos. Aqueles cavalos que estão ali, eles eram de Constantinopla. Eles eram de Constantinopla. Teve uma cruzada, se não me engano, foi a quarta cruzada, que o pessoal pegaram, os cruzados pegaram os navios em Veneza, eles não pagaram os navios, então Veneza ficou com parte do botim. Engraçado que os cruzados não foram até Jerusalém, eles saquearam Constantinopla. Mas se eu for falar aí, eu vou falar muito. Mas só para dizer que a arte de Veneza realmente foi muito influenciada pela arte oriental, da mesma maneira que a arte de Ravenna foi influenciada. Mas Veneza influenciar Ravenna ou vice-versa não me consta. ok, obrigado. Obrigado. José Luiz. Sí, buenas tardes. Boas Lamento no haber noites. escuchado
lamento no haber escuchado toda la presentación. Lo que escuché me gustó mucho. Y, y quisiera no recordar, recuperar la, la propuesta de Roberto. Eh, el Dante es una figura muy universal. Obviamente lo conocemos básicamente por la literatura, Ajá. pero la influencia que tiene Dante sobre la ética eh, no clásica es muy importante, es sensacional y sería realmente muy importante que alguna miembro de este Sí. distinguido grupo. Podría ser a ti, tú mismo. Y tengo muchas cosas pendientes, Sí, tengo verdad. eh, varias presentaciones pendientes, pero yo creo que vale la pena intentar Sí, sí, una presentación del Dante. perfeito. Ah, Muito bem. sem dúvida nenhuma. Agora, Wagner, o Carlos falou sobre Dante? Ele falou sobre o inferno de Dante. Ah, tá. Eu Não, vou, eu porque vou eu colocar, eu vou não colocar a apresentação do Carlo aqui, porque eu acho que ainda não está no canal. Ah, tá. Seria realmente é interessante. Foi fantástico, né? A batalha, a divisão entre os guelfos e os gibelinos influenciou muito a história da Itália. É uma história muito interessante. Ok. Roberto, Oi, oi. Não, quero parabenizar você pela apresentação, foi muito boa. obrigado. E, São seus e, vo- olhos. e você falando assim, me veio na memória a minha mãe. Minha mãe, ela foi vítima na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela viveu bastante toda a guerra em Ravenna e Rimini. E Ah, que teve aquela história, né, que na época do Mussolini, que eles incentivavam as crianças que estavam fora da Itália, no caso o nosso que estávamos no Cairo, no Egito, de ir para lá, acho que para fazer a cabeça das crianças, enfim, para visitar. E nesse meio tempo estourou a guerra quando ela estava no navio e ela foi obrigada a ficar todo esse período de guerra ali nessa cidade e em Rimini, e eu acho que em algumas outras ela falava, mas eu não me recordo os nomes. Então, ela sofreu esses bombardeios, toda essa situação. Então, você falando isso não tem nada a ver com a sua apresentação, mas veio isso, esse meu sentimento. Mas parabéns ó, para você, viu? Muito bom. obrigado. Inclusive, sua mãe, pessoa fantástica. A Muito bom. mamãe, a mamãe já foi, né? Eu Você sei. sabe? É. Bom, é o Ô, destino de Roberto, todos nós. Vai, sim. aproveitando o gancho, também queria dar meus parabéns para você, sua apresentação, como sempre, magnífica. Mas eu, particularmente, gostaria de ver uma apresentação, ou sua, ou do Carlo, sobre a importância de Dante na formação da língua italiana. Uma palestra filológica, mostrando os dialetos italianos e que Dante contribui. Porque a gente sempre ouve falar, né? Ah, Dante, o italiano se originou a partir de Dante e tal, mas eu nunca tive isso aí com profundidade. Por que vocês dois não se juntam ou discutem e faz alguma coisa sobre linguística para nós? Seria muito interessante também. Abraço. Abraço. Olha, Ivan, eu acho tua ideia genial, mas o Carlos é ótimo, Carlos, para isso. Eu jamais, eu não chego aos pés do Carlos. Então, o Carlos sozinho dá conta do recado. Com Não. certeza. eu aproveitei esse papo, peguei o vídeo sobre o Dante e está aí colocado no grupo. Então você já Tá certo. pode ver a Legal. apresentação do Carlo que aconteceu, é a número 174, e foi no dia 11 de dezembro de 2023. Está aqui.
Legal. Não, mas eu acho que vale a pena, Vale a pena inclusive com mais uma. Carlos, com esse foco aí que o Ivan tá. falou, eu acho muito interessante. O Carlos, Ca- eu acho, o Carlos estudou no Dante, pô. A turma do Dante estuda muito o Dante, então ele tem tudo para falar sobre o Dante. Carlos, o que que você acha disso? Eu ia falar tudo isso do Roberto. A Não, Eu vou anotar aqui só para a gente não esquecer, tá bom? a coisa ó, mais, a nota de, ó, tem uma data para o Carlos, 25 de agosto. a coisa mais Ok. perigosa nesse grupo é sugerir um item Tá bom. que seria interessante, principalmente jogar isso para o outro, né? Porque aí é perigoso. Não, mas eu aceito, se com uma condição. Se a Itália for campeã da Copa, eu faço apresentação dia 25. Só em 2030. Tá difícil. Ah, Agora, de viu, 2030 não passa. É. É. o Roberto, eu resolvi Oi. fazer agora o que eu devia ter feito há 20 anos atrás, dei uma olhada no Google, tá? Sobre Sim. aquela questão que eu te falei. E eles estão dizendo o seguinte, que na verdade havia uma influência bionívoca entre as duas cidades. Que Ah, é? na Ah, eu época não sabia. medieval, Ravenna influenciou Veneza. Quer dizer, então no início da arte de Veneza era influenciada por Ravenna. E mais para frente, na época da Renascença, aí foi ao contrário, foi Veneza que influenciou Ravenna em pinturas, talvez não em mosaicos, né? Mas havia essa influência mútua entre as duas, né? Ah, Baseado Olha, legal, eu não sabia. eu Otávio, acho que com certeza quem influenciou tanto Veneza quanto Ravenna foi Pádua. em... ah, isso eu não tenho dúvida. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Não tem... Muito bom. Legal. Otávio, mas eu gostei muito da tua intervenção, que te dá toda a chance de você fazer uma apresentação a respeito. Exatamente. Sobre Pádua. Agora falta Pádua. Alguém vai falar sobre Pádua. É, o Roberto sobre Pádua. É, Cara, olha, eu já falei sobre Giotto e falei sobre É, a, falou sobre Giotto. É isso mesmo. né? Não, mas posso falar sobre Eu vou Pádua? colocar essa do Giotto, do Roberto. Ok, bom, semana que vem nós vamos ter uma apresentação que vai ser feita por uma amiga minha, Tonini. Ela vai falar sobre a verdade. Ela escreveu um livro sobre a verdade Que e perigo, vai falar ai, sobre. ai, Hã? ai. que perigo. É. Então, vai ser agora, deixa eu ver aqui, vai ser na semana que vem. Aqui é A Verdade, Fonte de Virtude. Esse é o título, tá bom? É o título do livro também, Wagner? Não, o livro vai, pede para ela, tudo bem. Não, não, mas o livro chama aí, é o teu mesmo título? O livro chama, é A Verdade. Está aqui o livro. Coloca o livro no grupo, Wagner. Mas como é que eu posso colocar o livro no grupo? Eu não tenho ele em formato. O Carlos pode conseguir eventualmente, né? A versão Mushiba. Eu tenho a versão física. A física eu não consigo colocar no grupo. Não, coloca A a versão Mushiba, não. Mushiba, Wagner, só se aplica a obras antigas, né? É, Praticamente. pois é, pois é. Mas coloca o título do livro no grupo, Wagner. Tá. A Eu vou gente compra colocar. Vou na colocar a Amazon. capa, eu vou fotografar a capa do livro e coloco. Tá bom? Falou? Falou. Ótimo. Ok. Esse tema eu Ah, discuti muito com o Otávio. O é? Otávio quer me convencer que existe a verdade. Eu falei para ele que não existe a verdade. Bom, então vai ser bom, Então é vai por dar isso uma que eu vou boa ter que ler o discussão. livro. Vai dar uma É. boa discussão. Muito bom. Eu não vou nem falar. Não vamos querer entrar nesse problema agora, dessa discussão. Não vamos. Vamos Deixa fazer. para a semana que vem. Exatamente. Legal. Tá bom. Ok, pessoal. Muito bom. Roberto, excelente. Foi Obrigado. ótima a tua apresentação. Obrigado. Obrigado, obrigado. Turma, até a Obrigada, semana que Roberto. vem. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau.